para você. Vazamento de esgoto na Avenida Paracatu causa prejuízos e incômodos aos comerciantes. Trânsito na Rua Caetés gera perigos constantes aos motoristas. No NTV News deste sábado, 15 de fevereiro, você também vai ver. Homem é preso em flagrante no bairro Jardim Esperança carregando grande quantidade de maconha. Suspeito de tentativa de homicídio contra dona de bar é preso em Patos de Minas. Suspeito de tráfico de drogas e reincidente na ação criminosa é preso no bairro Sebastião Amorim. Cabos e fios em postes ameaçam população. Grupo de escoteiros de Patos de Minas inicia as atividades de 2025. Fevereiro Laranja traz conscientização sobre leucemia. Distúrbios de imagem corporal, os sinais de que algo não vai bem. Idosos e exercícios físicos, nunca é tarde para buscar mais qualidade de vida. Homem com sequelas de acidente pede ajuda para a compra de remédios. Clima e aumento do consumo devem manter preço do café em alta. Universidade Indígena em Aldeia em Belo Horizonte elabora projeto pioneiro. 14ª edição do Festival Goiá em Coromandel. Escritor patense Teófilo Arvelos lança seu 6º livro, Companhias do Tempo. E Dia do Repórter, a profissão dos corajosos e compromissados com a verdade. Agora, no NTV News. A gente começa o NTV News deste sábado contando que durante patrulhamento preventivo no bairro Jardim Esperança, na rua Acari, um homem foi visto saindo de uma residência de bicicleta com uma mochila nas costas. Segundo informações da Polícia Militar, ao ver a guarnição policial, ele demonstrou nervosismo e tentou fugir. Ele foi abordado e foram encontradas 6 barras e 5 tabletes de maconha, além de 2 balanças. O suspeito, de 33 anos, disse que encontrou o material no lixo. Ele foi preso em flagrante e conduzido à delegacia de Polícia Civil. Durante a Operação Pré-Carnaval Seguro em Carmo do Paranaíba, na noite desta sexta-feira, equipes da Polícia Militar foram chamadas para atender uma ocorrência de ameaça. No local da denúncia, um homem de 30 anos foi encontrado e foi preso por ameaça. Com ele estavam 2 simulacros de arma de fogo que foram utilizados na ação criminosa. A gente te conta também que na madrugada deste sábado, a Polícia Militar foi acionada na rua Major Gotti, aqui no centro de Patos de Minas, para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio. No local, a vítima, que trabalha em um bar, relatou que havia se desentendido com um cliente que é seu amigo, por causa de uma conta não paga no dia anterior. Depois da briga, o suspeito saiu do local, mas retornou armado com uma pistola, que, segundo informações da Polícia Militar, era provavelmente calibre 380 e realizou disparos em direção à vítima, acertando-a em uma das mãos. Em seguida, o suspeito fugiu em uma moto. Após a identificação do suspeito, as guarnições policiais iniciaram a perseguição e o localizaram em via pública, ainda de posse da moto e de uma munição intacta, calibre 380. Após diligências na residência do suspeito, um homem de 25 anos, foram localizadas mais munições do mesmo calibre, substâncias semelhantes a cocaína e maconha, uma balança, dinheiro e um carregador de pistola. A arma utilizada não foi localizada. O suspeito foi preso em flagrante pelos crimes de tentativa de homicídio, tráfico de drogas e posse e porte ilegal de munições e acessórios. Ontem, a Polícia Militar, por meio do Policiamento de Meio Ambiente, foi acionada para atendimento de ocorrência de ataque de cães de grande porte na área urbana da cidade de Unai. Diante das informações, uma guarnição da Polícia Militar de Meio Ambiente compareceu ao bairro, setor de Chácaras Mansões Sul, onde, em contato com as testemunhas que estavam no local e do que foi constatado, verificaram que havia 2 equinos, potros e cães sem raça definida e um cão sem raça definida já mortos, todos vítimas de ataques de cães das raças Pitbull e Rottweiler. Os policiais verificaram que os equinos foram atacados de forma violenta, com dilaceração da face por meio das mordidas. Um outro equino de maior porte, que também estava no local, foi atacado, tendo um ferimento de grande proporção na região do maxilar.
Após a constatação dos ataques, os policiais militares de meio ambiente, com o apoio de 2 guarnições, realizaram diligências pelas ruas e imediações do bairro e também por propriedades rurais, a fim de localizar os cães, mas não obtiveram êxito até o momento. Foi feito contato também com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que encaminhou ao local 3 veterinárias, que realizaram os procedimentos cirúrgicos no equino que estava vivo. Os animais que morreram foram retirados com o auxílio de maquinário da Prefeitura Municipal de Unai e encaminhados para um local para serem enterrados. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil de Minas Gerais para apurações dos fatos e investigações posteriores, com o objetivo de localizar o proprietário dos animais para a aplicação das medidas criminais cabíveis. Agora a gente fala de reclamação. Um vazamento de esgoto na Avenida Paracatu, em Patos de Minas, causou transtornos e prejuízos a comerciantes e moradores nesta sexta-feira. A água invadiu a via e um forte mau cheiro tomou conta da área. Um vazamento de esgoto na Avenida Paracatu, uma das principais vias de Patos de Minas, causou transtornos significativos para comerciantes e moradores. A água suja tomou conta da rua, gerando alagamentos e um forte odor, que se espalhou pela área, causando grande desconforto. 18 horas nós chegamos, eu acredito que deve ter começado. O esgoto estourou às 17h30 mais ou menos. Aí já estava essa situação que está, né? O esgoto escorrendo pela rua toda, um mau cheiro terrível. Então 18 horas já estava nesse mau cheiro. A avenida, conhecida por abrigar diversos bares e restaurantes, estava especialmente movimentada, dado o dia da semana. O grande fluxo de pessoas contribuiu para que os prejuízos fossem ainda maiores. Muito prejuízo, porque todas essas pessoas que chegam até o nosso bar, que vai para sentar, não suporta o mau cheiro e pede desculpa, que infelizmente não dá para ficar. Então já foi muito prejuízo. Embora a Copasa tenha sido acionada até o fim da noite desta sexta-feira, nenhuma equipe havia se apresentado para solucionar o problema. Nós já abrimos 2 chamados hoje e até agora nenhum respaldo para gente. A Copasa informou que uma equipe esteve no local na manhã de hoje e realizou a manutenção necessária para corrigir um vazamento de esgoto no local, que foi obstruído pelo acúmulo de resíduos sólidos na rede coletora. A companhia destacou que a obstrução da rede coletora e o transbordamento de esgoto nas vias públicas podem ser causados pelo descarte inadequado de água da chuva ou pelo acúmulo de resíduos sólidos na tubulação, resultante do uso incorreto do sistema de esgotamento sanitário. Ressaltaram ainda que os clientes devem estar atentos ao uso correto da rede de esgotamento sanitário, evitando o descarte de resíduos sólidos na tubulação de esgoto. Depois do intervalo, Grupo de Escoteiros de Patos de Minas inicia as atividades de 2025 e trânsito na Rua Caetés gera perigos constantes aos motoristas. Um morador do bairro Caramuru reclama do trânsito perigoso da Rua Caetés e pede soluções ao poder público. A Rua Caetés é uma via muito importante da cidade por conter diversos comércios e ser uma ponte de ligação entre alguns bairros. Mas por ser mão dupla e ainda ter estacionamento dos dois lados, a situação do local acaba se tornando complicada durante todo o dia e muito perigosa nos horários de pico. O caos ali daquela Rua Caetés, ela tá um perigo danado, porque ela é mão dupla. Os carros ficam perto um do outro, então os coletivos têm que estar parando, os caminhões têm que estar parando, sabe, para dar acesso para os carros pequenos. Van para, sabe? Então é um atraso grande demais para os motoristas de ônibus. O que Carlos sugere é que haja uma mudança de sentido na rua e parte do fluxo seja direcionado para a Rua Caiçaras, que fica logo ao lado, diminuindo assim o alto fluxo e fazendo com que o local seja mais seguro para os motoristas e pedestres. Conversei com alguns motoristas da Pássaro Branco, eles concordaram comigo de nós fazer mudar o movimento das ruas aqui.
ou a rua Caiçara subindo, mão única subindo, e a rua Caetés descendo, mão única descendo, para evitar o fluxo de carro na rua Caetés e evitar também vários acidentes, principalmente com os pais de crianças que vão a pé para o Abílio Cacheta. Aconteceu vários acidentes lá, inclusive com causa de morte também. Ele pede para que a prefeitura olhe com mais atenção para o local antes que mais acidentes graves aconteçam. Quanto mais rápido eles puderem fazer esse movimento mudar aqui, vai ser bem melhor. Porque isso aí pode vir a acontecer, que eles mudaram, fizeram muitas faixas de pedestre, mas os motoristas não respeitam. Os motoqueiros não respeitam, né? Às vezes uma mãe está com a criança anda devagar, eles já saem da Zeca Moto pegando a Zeca Filgueira e já entra de uma vez. E é onde aconteceu vários acidentes. Eu quero fazer um apelo tanto para os vereadores, como para o prefeito e a deputada também, né, que faz parte daqui de Patos de Minas, mandar uma fiscalização e ajudar nós a mudar as rotas daqui. Por a Caiçaras mão única subindo e a rua Caetés mão única só descendo, para o estacionamento da rua Caiçaras, da Caetés, ela não ficar dos dois lados, ela ficar somente do lado direito. É cada vez mais comum nas cidades postes com fios e cabos embolados e até caídos nas ruas. Um risco para motoristas e moradores. Mas afinal, de quem é a responsabilidade de fiscalizar e punir os responsáveis? É só dar uma volta pela cidade para encontrar vários postes com fiações emboladas, rompidas e até caídas nas calçadas da capital mineira. Pedestres que não sabem se os fios estão ou não energizados evitam passar por perto. É preciso ter atenção. Pode ser que esteja alguma carga elétrica, né? A gente não sabe se é um fio de luz, né? Então a gente fica assim preocupado. Eu mesmo corto volta, não passo perto. Perigoso, porque às vezes pode ter uma descarga elétrica aí, ainda mais com chuva, né? Acho bem necessário arrumar, muito perigoso para todos que passam aqui por aqui. Os postes não são uma responsabilidade do município, e sim das Agências Nacionais de Energia Elétrica, ANEEL, e de Telecomunicações, Anatel. Aqui em Minas, a empresa responsável é a CEMIG, que precisa ceder espaço para empresas de telefone, internet e TV a cabo. Tem custo, tá? É alugado o poste, né? É um valor muito baixo por poste, né? Mas tem custo. Então, provavelmente, um provedor menor, ele, para fugir até de um custo adicional para ele, porque geralmente ele é pequeno, né? Ele vai tacando o negócio do poste lá sem fazer acordo com a empresa de energia. Né? Uhum. E a gente vê muito cabeamento irregular, né? Muito mesmo, e além disso, parece que a disputa aí entre essas várias operadoras, um provedor danifica o da outra, né? Aí deixa o cabo caído. Então a gente vê um monte de fio pendurado. Quando fiações irregulares ou fora do padrão técnico, como essa aqui, por exemplo, são encontradas, as empresas de telecomunicações são notificadas e têm um prazo de 30 dias para resolver a situação. Na própria agência reguladora, tem um canal próprio em que você pode fazer a sua reclamação, e essas empresas de telefonia, essas concessionárias de serviço público, podem ser multadas, elas podem ter suspensões, até mesmo ter um inadimplemento que as façam perder a concessão, né? E, ao mesmo tempo, você pode também, caso se chegue a um fato que você teve danos materiais com aquela situação, né? Vamos imaginar, o carro passou, um fio caiu, deu um choque no carro, machucou alguém, né? Enfim, gerou um incêndio. São as situações as mais diferentes possíveis. Você pode ajuizar uma medida, você pode reclamar no PROCON, que também é um órgão de defesa do consumidor, ou você pode ajuizar uma medida judicial visando uma reparação indenizatória pelos danos que você teve pela utilização indevida desses cabos.
Agora a gente muda de assunto e fala de disciplina, amizade e muita aventura. O grupo de escoteiros São Francisco de Patos de Minas está de volta às atividades após as férias. Vamos conhecer de perto como o escotismo transforma a vida dos jovens e das famílias que fazem parte desse movimento. Prestes a completar 18 anos de existência, o grupo de escoteiros São Francisco, de Patos de Minas, retomou as atividades após um período de férias. Para Dionísio, que é um dos chefes do grupo, essas atividades são fundamentais para o desenvolvimento dos jovens e para a formação de valores como disciplina e trabalho em equipe. Existe o foco dentro do movimento escoteiro. Nós temos a inauguração de todas as atividades, nós temos o hasteamento da bandeira, nós temos um momento de espiritualidade, que é uma oração e tudo mais, mas a partir daí a gente começa a desenvolver um trabalho dentro do movimento escoteiro. Vânia, que tem 2 filhos no grupo, conta que a participação no escotismo trouxe muitos benefícios para o desenvolvimento social das crianças, ajudando na interação com outras pessoas e no aprendizado de valores importantes. Eu tenho 2 filhos atípicos, né? São 2 filhos autistas, um casal. E eu vim para o escoteiro porque eu sabia que o escoteiro ensinava coisas boas. Então eu queria vir para cá, que eu achava legal, aprender a dar nó, acampar, ser uma pessoa independente, né? Que é isso tudo que ensina. Então eu trouxe os 2 para cá e depois é que eu entrei para o grupo escoteiro mesmo. Porque no começo eu vim só para auxiliá-los, né? E hoje eu auxilio tanto a eles quanto as outras crianças. Eu adoro acampar, fazer os nós. A gente se diverte muito mesmo, a gente se diverte fazer várias coisas interessantes. Eu adoro escoteiro, eu gosto de acampar. Às vezes todos os dias que a gente acampa com os escoteiros, a gente, assim, tipo, na júri que aconteceu no acampamento em 2024, a gente acampou numa escola que sempre é uma escola que tem alunos lá, só que a gente ficou lá acampando. Clara, que participa do grupo desde a infância, relata que os ensinamentos adquiridos no escotismo fazem uma diferença positiva em todas as áreas da sua vida. Sim, eu participo do escoteiro desde os meus 10 anos, desde 2014. E atualmente eu percebo a diferença na minha vida profissional, na minha vida pessoal, no olhar das coisas e falar, nossa, eu fiz isso no escoteiro e isso me ajudou aqui agora. É muito mais fácil de fazer, porque eu já fiz, eu já pratiquei. É um pensar fora da casinha muito maior, sair da sua bolha, da sua escola, da igreja que seja, e conhecer um pouco mais o mundo e as funções das pessoas no mundo. A mim está liderando o Grupo Escoteiro São Francisco. Eu estou no movimento há mais de 11 anos. Eu entrei como mãe e hoje estou na diretoria, mas o serviço é um serviço voluntário. Então é a minha forma que eu vejo de deixar o mundo um pouco melhor, de contribuir com os jovens, com as crianças, para que eles sejam pessoas honradas, independentes, sejam altruístas e que possam estar sempre em contato com a natureza, conservando, trazendo esse espírito de preservação para a nossa vida e para a comunidade. Inicialmente, quando eu fui cumprimentar, né, ela me mostrou uma forma diferente, assim, que eu não conhecia. Eu gostaria que novamente você demonstrasse para a gente, mostrasse para o pessoal de casa como que é esse cumprimento, né, do pessoal dos escoteiros. Vamos lá? O escoteiro, ele se cumprimenta com a mão esquerda, com os dedos entrelaçados. Por quê? Porque diante de uma dificuldade, um ampara o outro. Se a nossa mão estivesse livre, a gente poderia escorregar com a força. Agora, com os dedos entrelaçados, eu consigo te amparar
e você consegue me amparar. Então, o movimento escoteiro, ela é essa questão de interação um com o outro, o dar e receber entre os nossos membros, estar sempre alerta para servir em toda e em qualquer ocasião. Essa é a filosofia do movimento escoteiro. Um ampara o outro, um auxilia o outro diante de uma dificuldade. Tá certo, e não cai não, né? Cai não. Pode fazer força aqui que não vai cair não. Não vai cair. A gente suporta no sentido de suportamento, de ser suporte um ao outro. E faz o convite aí pro pessoal que quer participar. Então eu convido a toda a população de Patos de Minas, você que tem um filho a partir de 6 anos e meio até 18 anos, os jovens, né, para ter um sentido de vida, ser útil à nossa sociedade, vem conhecer o movimento escoteiro. A gente precisa de adultos voluntários, né, para lidar com as pessoas, e vem fazer diferença. Deixa o mundo um pouquinho melhor do que você encontrou. Muito legal. Depois do intervalo, nós vamos falar do Fevereiro Laranja, que traz conscientização sobre leucemia. E falaremos também de distúrbios de imagem corporal, os sinais de que algo não vai bem. É hora de falar de saúde no NTV News. Fevereiro Laranja é uma campanha dedicada à conscientização sobre a prevenção, diagnóstico e combate à leucemia, um tipo de câncer que afeta o sangue e a medula óssea. Fevereiro traz um alerta importante para a saúde. No calendário da conscientização, ele veste 2 cores: o roxo para o lúpus, a fibromialgia e o Alzheimer, e o laranja, que acende o alerta para a leucemia, um dos tipos de câncer mais frequentes no Brasil. O Fevereiro Laranja, ele foi feito para poder conscientizar as pessoas a respeito da doença que normalmente a gente chama de leucemia, né? Normalmente o quadro mais importante hoje em dia é a leucemia aguda, que ainda precisa de vários cuidados, que necessita muitas vezes do transplante de medula óssea e que ainda, tanto no imaginário quanto na realidade, ainda evoca muitos cuidados e muitos temores por parte das pessoas. A doença ataca o sangue e a medula óssea, comprometendo a produção de células essenciais para o organismo. E os números preocupam. Em 2024, a estimativa foi de mais de 11 mil novos casos no país. A leucemia ela é um tumor da célula tronco hematopoética, que é a célula que produz todas as células do sangue. Então, essa célula ela passa por uma mutação ao acaso, onde que ela começa a se reproduzir de forma desordenada e desorganizada, e essa excessiva produção vai levando a um quadro de consumo do paciente, entre outras alterações, que vai levar ele à morte. E a gente tem basicamente 4 tipos de leucemia, que são a leucemia mieloide aguda, a leucemia linfóide aguda, a leucemia mieloide crônica e a leucemia linfóide crônica. Cada uma delas tem uma especificidade, tem uma certa idade que elas acometem mais, e todas elas com diferentes tipos de tratamento e também de prognóstico a longo prazo. Tem alguma que é mais comum? O tratamento inclui quimioterapia e, em muitos casos, transplante de medula óssea. Mas encontrar um doador compatível ainda é um desafio. A compatibilidade é baixa, o que torna o cadastro de novos doadores essencial para salvar vidas. Cada dia mais tem melhorado o tratamento. Porém, para as leucemias agudas, que acaba de uma certa forma sendo as mais importantes no quesito da gente pensar aí no Fevereiro Laranja, elas ainda são de tratamento mais drástico, com quimioterapia, com internações prolongadas, com necessidades de transfusão também muito aumentadas, que às vezes transfunde-se tanto que acaba exaurindo os hemocentros, né, de não ter sangue, não ter plaqueta suficiente. Então elas têm um cuidado muito grande e uma necessidade de suporte muito grande também, muitas vezes culminando aí no famoso transplante de medula óssea. O processo de cadastro é simples. Quem tem entre 18 e 35 anos, está saudável, pode se cadastrar como doador.
Basta doar uma pequena amostra de sangue para testes de compatibilidade e você pode fazer a diferença. O doador pode doar para várias pessoas, ele pode doar várias vezes, caso for necessário. Ele doa, algumas semanas depois a medula está totalmente reconstituída, então ele não vai ter prejuízo nenhum para frente, né? Mas, infelizmente, a gente ainda tem um alcance muito limitado aqui no Brasil para conseguir os doadores. Muitas vezes com as campanhas que fazem por uma pessoa ou para outra, conseguem um pouco mais de doadores, mas a necessidade nossa é muito grande ainda, porque a gente precisa aí mais ou menos de 100 mil doações para conseguir achar uma medula compatível. Então é uma coisa que é muito grande. E agora nós vamos falar de transtorno de imagem, uma doença mental que envolve um foco obsessivo em um defeito que a própria pessoa considera ter na aparência. O defeito que pode ser pequeno ou imaginado, mas a pessoa pode passar horas por dia tentando corrigi-lo. É inegável dizer que vivemos em uma sociedade que tem padrões de belezas definidos, tanto para o masculino quanto para o feminino. Alguns deles chegam até mesmo a ser irreais e inalcançáveis, e a busca incessante para se encaixar nesses padrões de beleza podem levar ao transtorno de imagem. Tenho bastante, principalmente a minha barriga. Eu tenho bastante incômodo com a minha barriga, né? À toa que eu entrei para academia, né, recentemente. A sociedade com certeza coloca sim essa exigência, né, no padrão de beleza e comparação demais com a internet, essas coisas. Mas no fim, pelo menos eu, né, eu treino para desestressar, né, para conseguir continuar a minha vida normal cuidando de filhos de casa. Acreditar que tem o nariz grande ou que as curvas corporais não são bonitas e não se encaixam no padrão da sociedade, ou que está envelhecendo rápido demais, são alguns dos questionamentos muito encontrados em mulheres, que muitas vezes não demonstra só uma questão estética, mas também um distúrbio mental caracterizado pela distorção da autoimagem. Em mulheres é mais presente devido à cobrança da sociedade em relação ao nosso corpo. Ele se caracteriza como uma pessoa obcecada em ter um corpo, um rosto, pernas, pé, quadril, cintura perfeitos, o que na maioria das vezes não existe. Essas pessoas podem chegar a procurar cirurgiões plásticos e tentar ser essa pessoa perfeita, levar fotos de pessoas famosas, principalmente, para tentar ser como aquela pessoa. E também adquirir anorexia e bulimia em casos mais severos. As mídias sociais agravam o problema que atinge 4 milhões de brasileiros. Mas os pacientes com transtorno dimórfico acreditam que seu problema é estético e não emocional. A saúde mental é o mais importante. Quando a gente está aqui, às vezes é difícil vir, mas depois que está aqui a gente esquece um pouco da rotina, do dia a dia, dos problemas, das dores. Então acho que a saúde mental é o principal de tudo. As redes sociais, nesse sentido, atrapalham muito a autoestima e até mesmo o desenvolvimento de um transtorno como esse. Devido a você ficar olhando ali as redes sociais daquela pessoa que você acha muito bonita, né, e que está além de um nível de beleza, né, está num nível de perfeição que muitas vezes também não é real, devido ao uso de filtros, aplicativos de imagem, etc. Isso atrapalha, né, olhar tudo isso e ver que não se encaixa tanto assim no padrão de beleza. Isso vai atrapalhar a sua autoestima e talvez desenvolva um transtorno como esse. Ao observar algum amigo ou familiar com algum tipo de transtorno alimentar, depressão ou ansiedade, indo olhar constantemente ao espelho, preocupado com a autoimagem, você pode indicar a orientação de algum profissional, seja nutricionista, psicólogo ou psiquiátrica. Essa intervenção faz parte não só de uma questão física e estética, mas também ajuda na saúde mental e pode ser uma dose de auto-amor no dia a dia de cada pessoa. Um tema importantíssimo, né, que precisa ser discutido e as pessoas precisam, de fato, se tratar e viverem melhor. O envelhecimento é um processo natural do ciclo da vida que implica na regressão de algumas capacidades físicas e transformações fisiológicas. Algumas doenças podem se manifestar, como a perda de força muscular e a diminuição de densidade óssea.
Por isso, o exercício físico pode fazer toda a diferença quando falamos em qualidade de vida e autonomia das pessoas na terceira idade. O exercício físico para idosos pode fazer toda a diferença quando falamos em qualidade de vida, já que realizar uma atividade física na terceira idade pode estar associado à prevenção de doenças crônicas cardiovasculares, à prevenção de quedas e à autonomia para as tarefas do dia a dia. Assim como contam os aposentados Manuela e Antônio, de 72 e 73 anos de idade. É muito boa a experiência de fazer academia. No início eu não gostava não, vinha por obrigação, né? Porque meu filho tema, que a gente tinha que vir. Agora eu já gosto e faz bem para a saúde, é muito bom. Eu tinha pressão alta, minha pressão baixou. Eu tinha muitas dores no joelho, meu joelho não dói mais. Graças a Deus não tomo mais medicamento para o joelho e nem para a pressão. Melhora a coluna, a disposição, né? Aí eu tive uma fase muito boa, muito para cima, mesmo. Eu chegava a ponto até de correr, né? Então, agora deu uma decaída, mas continuo os exercícios normal, né? 3 vezes por semana, 3 dias, né? Então, eu acho que em todo ponto melhorou muito, né? A atividade física não só na terceira idade, né, mas ela promove muitos benefícios para todos os praticantes. Todos nós queremos envelhecer, né, mas envelhecer com qualidade de vida. E a musculação é uma atividade essencial para que você tenha essa autonomia quando você chegar ali na sua terceira idade, nos seus últimos anos de vida, fazendo as coisas com qualidade. O exercício de força é essencial. A prática da atividade física na terceira idade pode gerar uma vida com mais independência e gerar mais qualidade de vida para os idosos, que pode diminuir a quantidade de medicação devido à diminuição das dores nas articulações e também nas costas. Nessa idade, né, todos nós sabemos que vamos passar por isso, né? A gente tem um declínio fisiológico onde a gente tem uma perda acelerada de massa magra após alguns anos de idade. A musculação, o exercício de força, ele é fundamental para que a gente desacelere essa perda e para que a gente tenha até ganhos. A força muscular é a maior autonomia que a gente pode ter, é uma reserva de saúde que a gente, conquistando ela ao longo da vida, a gente consegue ter uma velhice com maior qualidade. Além dos benefícios para o corpo, a atividade física também tem impacto positivo na saúde mental dos idosos. E procurar a ajuda de um profissional após a autorização médica pode ajudar a manter-se ativo e a reduzir diversos sintomas, além de ampliar os vínculos sociais e fazer amizades. É importante. A pessoa tem a ganhar, porque é importante, né? A academia. E também cresce muito o ciclo de amizade, associação, que aqui na academia é uma casa, né? Uma casa de escola. Gostaria de falar para todas as pessoas, procurar uma atividade física de maneira orientada, não fazer de forma aleatória. Procure sempre um profissional capacitado, procure seu médico, consulte, né, os profissionais da saúde para que você faça uma atividade que esteja adequada ao seu perfil e que te traga benefícios para a melhora da sua saúde. Todos nós podemos colher os benefícios do exercício físico feito de maneira correta. Nunca é tarde para começar e o quanto antes, melhor. Muito bom. Depois do intervalo, nós vamos falar de café. Clima e aumento do consumo devem manter o preço do café em alta. E homem com sequelas de acidente pede ajuda para a compra de remédios. Casal pede ajuda da população para comprar remédios e custear despesas básicas. Os problemas da família começaram quando Luciano, de 45 anos, sofreu um grave acidente. De lá para cá, ele vem apresentando diversos problemas de saúde que o impossibilitam de trabalhar. Ele sente muita dor no peito, ânsia de vômito, muito aperto no peito, tonturas, embaça a vista. Ele vive mais em cima da cama do que... mais deitado do que em pé.
E muita dor de cabeça constante, são dores que remédios nenhum não consegue cessar, dá uma aliviada, mas não cessam as dores. É um caso que não tem cura, porque é uma cefaleia crônica e um traumatismo crânioencefálico, né? Dentre problemas de pressão e agora mais a depressão e a ansiedade. Então tudo isso juntando, né, só vai cada dia agravando, só cada tempo que passa vai agravando mais. Sua esposa Kelly antes trabalhava como manicure, mas devido às inúmeras sequelas deixadas pelo acidente do marido, ela não pode deixá-lo sozinho. As dívidas só aumentam e eles não têm mais de onde tirar o dinheiro. A gente está passando por bastante dificuldade, por ele não estar recebendo nenhum tipo de auxílio. Eu também não tenho renda, né, nenhuma, eu tenho que ficar por conta dele, não tem como eu sair para ficar trabalhando. E a gente não está tendo assistência nenhuma, de lugar nenhum. A ajuda que a gente recebe assim, de algumas pessoas são de cesta básica. O casal entrou com um pedido através da Secretaria de Saúde para conseguir as consultas psicológicas, mas até o momento não foram atendidos. E os remédios usados por Luciano são muito caros e eles não têm mais condições de comprá-los. A gente não tem condições de comprar por ser um remédio de alto custo. E também em relação a exames dele, tem um pedido de um encaminhamento para psicólogo e psiquiatra que está demorando muito para sair. Ele precisa urgente, porque ele está dando crises em cima de crises de ansiedade. Ele não dorme, ele está ficando muito ruim, está passando muito mal e a secretaria está demorando demais para sair com esse pedido. E não tem assistência de um agente de saúde, tá vindo visitar, ver como que tá as coisas. Além dos remédios e da consulta com algumas despesas de casa, Kelly também precisa de um cardiologista para examinar melhor os exames de seu marido, em busca de finalmente descobrir qual o problema. Para quem tiver interesse em ajudar, basta comparecer ao endereço da família ou entrar em contato pelo telefone. Se eu tô fazendo isso é porque a gente precisa, porque a gente tá precisando. E é porque a gente não tem de onde tirar. Porque se eu tivesse, eu não estaria fazendo isso. Eu mesma ajudava ele, eu mesma buscava um socorro, eu já teria resolvido isso. Mas eu já estou num momento de desespero que eu não sei mais para onde correr. Eu não sei mais aonde eu mexo, aonde que eu vou nessa cidade. Porque todo lugar que eu vou, eu não estou vendo atenção para o caso dele. E isso me machuca muito, porque eu fico vendo ele sofrer dia e noite e eu tenho que parar a vida. Com várias coisas que eu sei fazer, eu não estou podendo fazer para ganhar dinheiro, porque eu tenho que ficar por conta dele. Eu queria a ajuda da população para a gente poder estar colocando o aluguel em dia, a nossa água, comprar as medicações dele, que é o principal, né? É de muita urgência. Também está nos riscos do neurologista pedir uma nova ressonância, porque de uns 3 dias para cá, foi percebido um caroço na cabeça dele, do lado direito. Ele está com um lado na nuca mais alto que o outro, e ele não tinha. Foi enviado um pedido de resposta para a Prefeitura de Patos de Minas, mas ainda não tivemos o retorno. Quem puder ajudar as informações, né, pode procurar a família. O preço do café deve continuar subindo nas próximas semanas. O clima e o aumento do consumo devem manter o preço do grão em alta. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria do Café, a ABIC, o preço deve continuar subindo nas próximas semanas, pelo menos até a safra deste ano, que começa a ser colhida por volta de abril ou maio. A principal causa do aumento nos preços são os eventos climáticos, que influenciam diretamente na safra do grão. Além disso, o aumento do consumo global, especialmente com a chegada de um novo mercado consumidor, a China, também tem impactado significativamente. O natural é que essa lei, vamos falar da oferta e da procura, continue por mais tempo e esse preço também não deve estar diminuindo assim tão logo. Nós temos também outros problemas, por exemplo, um problema portuário. Desde a pandemia não foi corrigido, nós estamos com milhares de sacas de café paradas no porto.
Então, isso está gerando um valor maior para esse café e uma demanda maior também. O Brasil, que é o principal exportador mundial de café, representa quase 40% da produção global. Na Bolsa de Nova York, os principais contratos de café arábica atingiram os valores mais altos da história, com a libra-peso chegando a $3,97. O que acontece? O dólar aumenta, mas o insumo para produzir o café também aumenta muito. Então, ou seja, a rentabilidade aí do produtor, ela não acompanha essa questão do preço. Tem o preço alto porque não tem o café disponível. Então, ou seja, o insumo também para produzir, como a variação do dólar, fica muito caro. A rentabilidade nesse momento, inclusive, para o produtor, ela cai. Então, é um pouco ilusório achar que o produtor está ganhando muito dinheiro com isso. Isso também não é verdadeiro. Em São Joaquim de Bicas, na região metropolitana de Belo Horizonte, indígenas de 4 etnias diferentes lutam para preservar a cultura por meio da educação. Para fortalecer essa empreitada, eles elaboraram um projeto para a criação da primeira faculdade indígena do país. Por aqui, na aldeia Caturama, os pequenos já crescem com grandes sonhos. Qual é a profissão que você vai escolher quando você crescer? Professor, para ensinar as pessoas a escrever, ler. Se eu for uma médica, eu quero ajudar todas as pessoas doentes daqui da aldeia. E se eu for uma professora, eu quero ensinar por muitos anos. Para esses desejos se realizarem, o primeiro caminho é o acesso ao ensino, de aluna para professora, com o intuito de repassar os conhecimentos adquiridos durante o tempo que passou pela escola. Tanara hoje dá aula para as crianças da tribo. Sempre tive esse sonho de ser professora e poder ajudar a minha comunidade, né? Tenho ainda esse sonho e graças a Deus está sendo realizado. Desde a Constituição de 1988, os povos indígenas têm direito a uma educação escolar intercultural, bilíngue e comunitária. Por isso, a luta agora é pela criação da Universidade Indígena. A Universidade Indígena ela vai prover tanto professores com a formação intercultural indígena para suprir a demanda das aldeias por professores qualificados para a educação básica, e também nós vamos proporcionar um ambiente para que os estudantes indígenas que vêm das aldeias possam permanecer ali para terminar o seu curso. E isso já está no papel e no planejamento. O Ministério da Educação criou um grupo de trabalho para estudar a criação da instituição, inclusive por meio da consulta aos povos indígenas. O total de alunos indígenas nas faculdades brasileiras saltou de 9 mil para 46 mil em apenas 10 anos. Se a gente for levar em conta aí os anos de 2011 a 2021, segundo dados do IBGE. E aqui na aldeia Caturama já tem até projeto para a construção da primeira universidade indígena. Hoje a gente pretende trazer o melhor ensino e a melhor educação para esse território, para que esse território seja reconhecido como referência para os outros territórios. E um dos nossos maiores desejos para o futuro é construir a primeira faculdade indígena particular aqui nessa reserva. A educação escolar indígena é cultura e futuro. É a garantia de permitir que os povos indígenas construam pontes para serem protagonistas de sua própria história. Sem educação, nós não temos a cidadania merecida. No próximo bloco, nós vamos falar de escritor patense, o Teófilo Arvelos, que lança seu 6º livro, Companhias do Tempo. E Dia do Repórter, a profissão dos corajosos e compromissados com a verdade.
O escritor patense Teófilo Arvelos, natural de Patos de Minas, lançou nesta sexta-feira o seu 6º livro, Companhias do Tempo. O lançamento aconteceu em um evento especial realizado em um restaurante local, reunindo amigos, familiares e admiradores da sua escrita. O jovem escritor Teófilo Arvelos, natural de Patos de Minas, retornou à sua cidade natal para o lançamento de seu 6º livro, intitulado Companhias do Tempo. A obra, uma coleção de 63 poemas distribuídos em 142 páginas, foi publicada pela editora IP das Letras e apresentada ao público em um evento especial em um restaurante local. Para mim está sendo uma alegria imensa lançar aqui em Patos de Minas, minha terra tão querida, este meu 6º livro de poemas, o Companhias do Tempo. É um livro no qual eu trago o sentimento, a família, a terra natal, de uma forma muito especial e carinhosa, porque é um livro sobre o cotidiano, a nossa vida diária, e por isso é muito significativo para mim lançá-lo aqui em Patos de Minas. Estou muito contente. Teófilo Arvelos é filho de Dácio de Arvelos e Ademilda Maria Pereira de Arvelos, criado na comunidade rural de Boa Vista, na região oeste de Patos de Minas. Frequentou a escola no distrito de Lagoas antes de se mudar para o centro urbano. Ele se mudou para a cidade para concluir os estudos e atualmente mora em Campinas, onde finalizou sua graduação e agora cursa um mestrado em Geografia na Unicamp. Eu acredito que por influência familiar, por influência da escola, eu tive ótimos professores que sempre incentivaram a leitura e também a escrita. Eu sempre tive gosto pela leitura e pela escrita desde pequeno e não passou muito tempo a eu começar a ter vontade de publicar também o que eu ia escrevendo. Então eu comecei a publicar livros e acredito que está dando certo. Para a família, o sucesso do jovem escritor é motivo de orgulho. É interessante a gente observar como que ele tem evoluído. Ele lançou o primeiro livro com 15 anos. Apesar de muito novo, mas já era um certo jovem maduro para aquela época. E a cada ano, a cada livro que ele lança, a cada trabalho que ele publica, a gente consegue observar que ele está evoluindo não só na literatura, mas ele evolui como ser humano, como pessoa, nos seus gestos, nos seus modos, né, na sua conduta como pessoa. Para mim, que sou pai, para a mãe também, com certeza é muito gratificante, é motivo de muita alegria, e a gente até deixaria um conselho para outros jovens, né, que leiam, que procurem escrever também, para deixar também a sua marca na sociedade, na vida dos outros. Além do lançamento de Companhias do Tempo, Teófilo Arvelos já está trabalhando em seu próximo projeto literário, o qual promete se aprofundar nas suas raízes. O próximo livro já estou escrevendo, também será um livro de poemas e que o título provável dele deve ser Boa Vista. Boa Vista é o nome da comunidade rural de onde eu vim, aqui em Patos de Minas, e será um livro ainda mais focado na questão da terra natal, da nossa pátria. Parabéns para o escritor patense. E a gente continua falando de cultura, agora de música. Está acontecendo hoje em Coromandel a 14ª edição do Festival Canta Goiá. 40 cantores se inscreveram. Ao vivo, a Isabela Sanches esteve lá no local e vai trazer mais informações. Boa noite, Amanda. Boa noite para você de casa que nos acompanha. É isso mesmo. Hoje a nossa equipe veio até Coromandel para acompanhar de pertinho a 14ª edição do Festival Canta Goiá. Um festival super tradicional aqui na nossa região que ressalta a música sertaneja tradicional, a música sertaneja raiz. O festival já está aqui no inicinho, né? Ao meu lado está a diretora de cultura, Francinete, que vai contar um pouquinho pra gente da importância desse festival, não só aqui para a cidade de Coromandel, mas também para toda a região. Sim, hoje ele se tornou um bem cultural, né? Ele é inventariado, protegido como patrimônio imaterial do município de Coromandel e tem atraído muita gente bacana, participantes de longe. Já tivemos participantes de Paraná, São Paulo, Goiânia, Brasília. Este ano a gente está com os 15 finalistas selecionados de 40 inscrições, mais da região. Então nós temos participantes de Araxá, Monte Carmelo, Patos, Carmo do Paranaíba, Patrocínio, Uberlândia, temos também Uberaba e
é um grande prazer estarmos aqui com a casa cheia. Ô, Francinete, vamos contar pro pessoal de casa, vão ter 15 participações, né? Sendo que 5 vão ser premiados com valor de R$15 mil, né? Contando 5 lugares. Sim, a gente vai ter o primeiro lugar 6 mil, o segundo lugar 5, o terceiro lugar 4, o quinto lugar 1.500 o quarto lugar 1.500 e o quinto lugar 1.000. E assim, além de ressaltar, né, dar oportunidade pros cantores regionais, né, é uma oportunidade pro pessoal vir se divertir, conhecer um pouquinho da cultura. Com certeza, porque nós temos aqui a nossa feira gastronômica, parceira de todos os eventos, né, da Prefeitura de Coromandel. E assim, a gente conta com um público muito bom, variado. A gente tem aqui eu falo que é de 8 a 80. Francinete, muito obrigada pelas informações. A gente vai seguir daqui acompanhando todos os detalhes, né? Todas as apresentações. E para você de casa, você vai conseguir conferir tudo e todos os detalhes na segunda-feira nos nossos telejornais. Isabela Sanches, para o jornalismo da NTV. É isso mesmo, a Isabela Sanches está no local neste momento acompanhando o Festival Canta Goiá, um festival muito rico culturalmente e, como ela bem disse, na segunda-feira a gente traz mais detalhes, mas já deu aí para todo mundo de casa ter um gostinho desse festival tão bacana e tão interessante na cidade de Coromandel. Amanhã, dia 16 de fevereiro, é comemorado o Dia do Repórter, data que celebra o profissional que está sempre ligado em busca de levar todas as notícias para dentro da sua casa. A profissão de repórter surgiu em meio ao processo de evolução da imprensa brasileira e, com o passar dos anos, se tornou cada vez mais essencial para a sociedade. Os primeiros jornais de caráter noticioso surgiram apenas no final do século XIX e, com isso, a área começou a se destacar. O Dia da Profissão é celebrado em 16 de fevereiro em homenagem ao jornalista e diplomata Rui Barbosa, que foi considerado um dos maiores nomes da história do jornalismo brasileiro, tendo como a sua maior causa a liberdade de imprensa. Nesse mesmo dia, em 1910, ele fez um discurso histórico na Associação Brasileira de Imprensa em busca dessa liberdade, marcando a data como um dos dias mais importantes para a comunicação brasileira. Nos tempos atuais, o repórter desempenha um papel essencial, conduzindo a profissão com ética e responsabilidade. A sua principal função é investigar, pesquisar e produzir notícias que serão direcionadas à televisão, jornais impressos e mídias sociais. E por trás de cada uma dessas notícias, existe uma história que marca não só o público, como também os próprios profissionais. Através do repórter, a gente recebe notícias da nossa cidade em qualquer canto que a gente estiver, na nossa casa, nas rádios, dentro do carro, até mesmo na internet, né? E isso facilita muito a nossa vida, né? Porque através disso a gente fica sabendo de tudo que acontece aqui. Muito importante para trazer notícias para a sociedade, informar, né, todas as novidades, principalmente nas redes sociais, que são propagadas muitas fake news. Eu acho muito importante trazer um jornalismo sério com fatos verídicos, né? Além do repórter informar tudo veridicamente, ele dá voz a pessoas que precisam, como eu já vi na TV falando de muita gente que está precisando de ajuda, dá a voz a quem precisa, dá a informação correta. Então muita coisa que você não sabia, você descobre com o jornalismo. Tenho vontade, desde pequeno eu gostei muito de comunicação. Por agora, como eu ainda não posso fazer alguma coisa em televisão, eu estou fazendo no meu Instagram, mas se Deus quiser, mais pra frente eu estarei na NTV. Um bom repórter é aquele que vai atrás da notícia com o intuito de levá-la para dentro de todas as casas. A profissão dos inquietos e corajosos, que se arriscam, estudam e vão atrás dos fatos, e tudo isso para que a sociedade esteja bem informada. O dia 16 é uma data que celebra a sua dedicação e compromisso com a verdade e imparcialidade. O dia que homenageia todos esses profissionais que usam o microfone para dar voz aos que não têm e precisam dela. E para você, que faz parte dessa linda profissão e se orgulha dela, um feliz Dia do Repórter.
É isso, um feliz Dia do Repórter para todos os meus colegas. E de fato, né, a matéria chega a nos emocionar, é uma profissão muito bacana, muito grandiosa. Então eu deixo com muito carinho os meus parabéns aos meus colegas nessa data, que é amanhã, mas agora a gente volta a se ver só na segunda-feira. Então eu já quero deixar aqui os meus sinceros parabéns e as felicitações por esse dia. Bom, a gente volta a se encontrar na segunda-feira, então, no 30 Minutos, e eu desejo uma ótima noite para você.